Vamos abordar um tema que eu achei muito interessante, que é quem era o pai de Jesus. YHWH, o Deus do Antigo Testamento, era esse que Jesus estava anunciando como pai, aquele que enviou ele. Seria esse o pai de Jesus? No início, o que podemos dizer a respeito disso é que muitas pessoas acham que Jesus estava anunciando, quando ele falava Abba, quando ele falava Pai, ele estava anunciando o Deus do Israel antigo. Aquele Deus narrado nas escrituras do Antigo Testamento, da Tanar. Agora, eu quero fazer uma análise para saber se realmente era ou realmente é um equívoco, porque em algumas passagens dá a entender, através da narrativa, que ele, na verdade, se identificava como o próprio Deus do Antigo Testamento. Tá? Então, nós vamos ver alguns versículos aí que colocam dúvida na cabeça de muita gente. E isso veio a desenhar algumas doutrinas, que é uma corrente que já foi até vista aí num vídeo que nós gravamos, né? Que eu mencionei sobre isso, que era a corrente unicista. Eles diziam o seguinte, eles diziam que o Deus, aquele que enviou Jesus, o Deus celestial, era o mesmo Jesus na figura de homem. Naquela época, na figura de homem. Isso era a proposta unicista, né? E até hoje existem os unicistas. Tá? Então, nós pegamos aí um versículo, nós citamos um versículo, que lá em João 3, que fala assim, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu. Aí no final eles colocam, eles fazem uma colocação, dizendo que aquele que desceu do céu era o próprio Jesus, que estava na figura de homem, peregrinando naqueles dias na terra. Então, esse era o mesmo Jesus que estava no céu. E isso aí foi um acréscimo. Isso não tem, quando você vai para o manuscrito grego, você não tem esse acréscimo no final do versículo. Se não me engano, é João 3,13. Você podia fazer essa leitura só para a gente ver? João 3,13. Já achou? Pode fazer a leitura aqui para a gente? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Então, para ilustrar, esse finalzinho que está no céu, quando você vai para um manuscrito grego, logicamente, nos melhores manuscritos, eu não estou falando do texto Receptus, né, que é o texto em grego mais recente. Mas se você for para os melhores manuscritos em grego, os mais antigos, você não vai ver esse que está no céu no final do versículo. Isso foi um acréscimo decorrente da corrente unicista, que realmente argumentava que o mesmo Deus celestial, o Pai, era o mesmo Jesus que estava na figura de homem naquela época. Né? Só porque Jesus tem um versículo que fala assim, eu e o Pai somos um. Tá? Então, tudo isso dá margem, pessoal, a doutrinas. Tá? O mau entendimento das Escrituras, do Antigo Testamento, como do Novo, dá margem a várias doutrinas. Surgem seitas com base em má interpretação de texto. Tá? E até mesmo, você vê que é o caso, que eles colocaram um acréscimo no texto, para tentar justificar, corroborar o pensamento deles. Então, eu queria saber aqui de vocês, existe uma expressão, quando você vai lá na Peshitta, que é o manuscrito em siríaco, o autor, a pessoa que fez a tradução para o aramaico, o siríaco,
ele, em muitas ocorrências em que aparece a expressão Senhor, você vê, o autor coloca a expressão Mariá, tá? Que quer dizer senhoriar. Toda vez que aparece Senhor. Tá? Justamente a ideia desse tradutor era dizer literalmente que Jesus era o YHWH, o Yod-He-Vav-He, o Deus dos israelitas, o Deus do Antigo Testamento. Tá? Nós temos aí separados alguns versículos para a gente comprovar que Paulo também achava a mesma coisa. Tá? Principalmente quando você vai lá para Romanos 10, você vê nitidamente isso, que Paulo, fazendo uma analogia, tá? Aí ele vai citar um versículo do profeta Joel 2,32, que é aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tá? Lá no manuscrito grego, Paulo, ele não usa o tetragrama, mas ele usa a expressão Kyrios, tá? Que em grego quer dizer Senhor. Tá? E você, fazendo uma análise no contexto, você faz essa leitura e fica claro, fica nítido, que ele estava realmente comparando o Senhor, Jesus, com o tetragrama, Yod-He-Vav-He, dizendo que o Senhor do profeta Joel era o mesmo Jesus que ele estava anunciando. Tá? Invocando o nome sagrado, né? Ou seja, Jesus, o nome de Jesus, a pessoa seria salva. Porque ele está falando de salvação na pessoa de Jesus. E, de repente, ele faz uma ilustração colocando um versículo do profeta Joel que fala de salvação. Ou seja, ele está ligando uma coisa à outra. Então, eu queria fazer uma leitura inicial aqui, para a gente partir aí para outra etapa, né? Eu queria falar um pouquinho sobre essa expressão Mariá. Tá? A expressão Mariá, Men, Resh, Yod e Aleph, segundo Andreu Gabriel Roth, aramaicista e teólogo messiânico, quer dizer senhoriar, mesmo que a expressão não faça uso do bigrama Iá, Yod-He. Ele é escrito com o sufixo Yod-Aleph, sendo esta última letra usada como suspensão vogal. Né? Esse finalzinho aqui, um apóstrofo, né? E no português ele é transliterado, ele é colocado com um apóstrofo para indicar essa suspensão vogal. Agora, Andrew diz que Mariá é uma aglutinação aramaica do radical Maran, que em aramaico quer dizer Senhor, com o nome singular de YHWH, Iá. Entretanto, todos os léxicos são unânimes, que a expressão quer dizer Senhor, Lord, Master, em aramaico. Em outras palavras, o Mashiach, ele seria um Adoni, um Senhor de Iá. Então, o correto, pessoal, o correto seria dizer que Jesus, como Mashiach, como Messias, ele seria um representante de YHWH. Mas o tradutor, ele queria realmente expor, ao fazer esse tipo de interpretação aqui, usando a expressão Mariá, e nessas ocorrências em que deveria aparecer a palavra Senhor, ele queria realmente passar essa ideia de que, ao falar Senhor, estava se referindo ao Deus do Antigo Testamento, YHWH. Tá? Ele queria realmente expor que Jesus era o Deus do Antigo Testamento, era o Adonai, era o Senhor de Israel. Essa é a ideia.
Então, vou continuar aqui. Em outras palavras, Mashiach seria um Adoni de Iá, não o próprio. Ou seja, então isso seria uma idolatria, no contexto judaico. Tá? Mas no contexto do autor, que é um autor messiânico, então ele tem uma outra ideia. Tá? Então vamos lá. No judaísmo, isso seria o quê? Um pecado de Birkat Hashem, que é a blasfêmia. Tá? Porque você está fazendo uma idolatria ligando o nome sagrado. Então, seria dois pecados aí. Primeiro, o de idolatria, que é a Vodazará, e o segundo, de Birkat Hashem. Porque, ao envolver o nome sagrado, colocando o nome de uma pessoa e dizendo que essa pessoa é um Deus, que é o Deus nacional de Israel, que é o Yod-Heh-Vav-Heh, que é o Senhor de Israel, você está cometendo esse pecado de blasfêmia. Tá? Então vamos lá, continuando. Paulo era uma pessoa que se auto-intitulou apóstolo aos gentios. E foi ele que propagou várias coisas helenistas e anti-Torá. Por isso a escola de Tiago, os Ebionitas, não considerava suas cartas. Em Romanos 10, 13, Paulo deixa claro essa intenção de dizer que YHWH é Yeshua, ou Jesus. Isso é uma idolatria terrível, no contexto judaico. No contexto cristão, isso é normal, porque para o cristão, Jesus é Deus. Tá? Agora, o que o cristão, a dúvida do cristão, e até hoje você pode perguntar isso para qualquer cristão, ele não sabe dizer ao certo se o Deus que Jesus estava anunciando era o Deus do Antigo Testamento ou ele próprio. Porque em muitas passagens ele aparece como o próprio Pai, né? Nós vamos ver algumas passagens aí que deixam uma confusão na cabeça da pessoa que está lendo, porque tem horas que Jesus ele aparece como o Deus nacional de Israel, tá? E outras horas ele aparece dizendo que ele era o Filho. E tem um versículo que ele fala que ele e o Pai são um. Tá? Então vamos colocar aí, já vimos aí, né, alguns versículos aí, vamos analisar esses versículos que ela colocou, dizendo que o YHWH é um anjo, ou seja, um mediador do Deus verdadeiro. Também tem isso, né, pessoal? Que há alguns versículos no Novo Testamento que atestam isso, tá? Que o YHWH seria um anjo desse Deus verdadeiro anunciado por Jesus. Aí é mais confusão ainda. Tá? Agora, o que as pessoas ainda não se deteram, né? não tiveram esse raciocínio, é na questão que o Pai que Jesus estava anunciando não era o mesmo Deus narrado pelo Antigo Testamento. Jesus estava anunciando um Deus desconhecido do mundo, inclusive dos judeus. Nós vamos fazer essa análise em João, capítulo 17, versículo de 25 a 26. Tá? Paulo seria mais enfático ao dizer em Romanos 10 que esse Senhor, YHWH, de Joel 2,32, era o próprio Jesus. Segundo Paulo, ele era o Logos, ou seja, a palavra que está em João de 1, versículo de 1 a 18, do Pai que enviou no passado, você vai encontrar isso em Hebreus 1,6, e nos dias de Herodes Antipas, se tornou a imagem desse Deus verdadeiro. 2 Coríntios 4,4, Colossenses de 1, versículo 15,
Em Hebreus, diz que ele foi gerado superior aos anjos e tinha um nome mais excelente que o deles, que seria YHWH. Tá? Em Hebreus 1:4. Veja que isso está bem claro para Andrew Gabriel Roth, aramaicista e teólogo messiânico. A Pesquita siríaca é mais direta em colocar em certas ocorrências sobre Jesus o termo Mariá, que quer dizer Senhor Iá, ao invés de simplesmente Senhor. Tá? Então, segundo um respeitado apologista da Assembleia de Deus, Ezequias Soares, em seu livro de apologética, o apóstolo Paulo, na Epístola aos Romanos, no capítulo 10, disse com todas as letras que Jesus é o mesmo Deus do Velho Testamento. Isso seria uma idolatria da parte de Paulo ou uma confirmação da divindade de Jesus. Tá? Essa tese de Ezequias Soares é perfeitamente plausível na ótica do Novo Testamento. Na temática paulina, havia um dualismo teísta. De fato, para ele, Paulo, não era o mesmo que deu a lei de Moisés, a legislação de Israel, os 613 mandamentos, a chamada por ele lei do pecado e da morte, que ele cita em Romanos 8:2, pela qual o falso Deus Demiurgo, nós vamos ver sobre esse cidadão aí, né, esse tal Demiurgo, quem era, né? Esse antagonista, tá? Que é equivalente ao Satã, ao Satanás. Ele escravizava os hebreus. Isso Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 15, 26, de 53 a 55, em Hebreus 2, de 14 a 15. Está bem claro ali. Mas, para os paulinistas, seria um Deus que deu, em um passado remoto, apenas alguns preceitos básicos, né? O equivalente aos 10 mandamentos aí. Tá? E que Jesus os resumiu em 2, em Marcos 12, de 30 a 31, e que o Espírito Santo, em sua época, escreveu no coração das pessoas, e não em tábuas de pedra para não ter quem os ensinem. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo de 3 a 7. Então, Paulo ele faz esse tipo de argumentação, que o Deus que enganou os hebreus, tá? Que tomou a prerrogativa do Deus verdadeiro e impôs aos judeus 613 mandamentos, uma carga além do que era necessário, e impôs também um ministério sacerdotal, levítico, tá? Com leis sacrificiais. Então, esse seria um usurpador, um Deus que tomou o lugar de YHWH, ou seja, um falso Deus, né? Né, pessoal? Seria um falso Deus, né? Tá? Que tomou o lugar de YHWH e impôs aos judeus uma série de mandamentos, tá? Uma série de ordenanças, colocando uma espécie de jugo, né? Então, os hebreus estariam numa escravidão e que Jesus foi enviado para libertá-los desse cativeiro. Então, seria essa a ideia básica. Jesus, então, seria enviado do Deus verdadeiro para libertar as pessoas de um jugo de escravidão imposto pelo demiurgo, ou seja, pelo Satanás, para desfazer as obras do diabo, assim como o versículo do Novo Testamento também coloca, né? É por isso que existe uma passagem lá em Mateus, que o próprio narrador fala que o povo de Israel estava cansado, oprimido, que era para trocar o jugo desse povo pelo jugo de Jesus, que era leve, né? Isso aí. Um jugo verdadeiro, que na verdade não era jugo, era o mandamento mesmo, para trocar pelo jugo de Jesus. Exatamente. Quando Jesus aparece e fala assim, para aliviar a carga das costas das pessoas, né, para aliviar de todo o jugo, todo o peso que eles estavam levando,
Jesus passa a ideia de que ele veio para isso, para desfazer essas obras. Tá? Na verdade, Jesus, nos evangelhos, ele corrobora apenas o decálogo, aqueles preceitos presentes nos 10 ditos. Tá? Quando ele se apresenta ali para aquele jovem rico, ele, na verdade, quem faz a leitura ali, vê que Jesus respalda aqueles mandamentos ali. E diz que é necessário guardar para herdar a vida eterna. Tá? Ou seja, então, nessa ideia, o Deus verdadeiro, quer dizer, aquele que foi enviado pelo Deus verdadeiro, o YHWH, que na verdade é um mediador, segundo essa ideia da narrativa do Novo Testamento, tá? O YHWH ele foi um mediador desse Deus verdadeiro e que deu apenas alguns preceitos, não essa carga enorme, esse ministério de leis sacrificiais. Essa é a ideia que Paulo tenta colocar, e é por isso que Paulo, então, ele condena a Torá. Condena a Torá e coloca a Torá como esterco, né? Tem um versículo que ele coloca a Torá, ele passa para as pessoas que a Torá ele reputa como esterco. Tudo aquilo que ele aprendeu para ele é refúgio. Tá? Então, alguém quer falar alguma coisa sobre essa primeira introdução aí? Quem quer falar alguma coisa? Nós podemos, então, passar para os versículos, então, né? Tá? Então, vamos ver se o YHWH, algumas pessoas pensam que esse Deus do Velho Testamento, o YHWH, o Yod-Heh-Vav-Heh, era um anjo. Então, foi citado algumas passagens. Eu queria que você fizesse essa leitura e a gente pode falar um pouco mais disso aí. Tá? Eu vou passar aqui para você. Já está aí? Em Atos 7, 35, temos: a este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: quem te constituiu autoridade de juiz? A este enviou Deus como chefe libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. O mesmo Atos 7, capítulo 53. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não a guardastes.